Queridos irmãos, no Dia a Dia com Deus de hoje, eu quero falar a você ou aqueles corações que estão cheios de angústia, de tristeza e vivem frequentemente com um aperto no coração e muitas vezes não sabem identificar a origem, a causa. E vão passando os meses, os anos e essa melancolia ou essa angústia sempre permanece presente. E eu quero explicar à luz das Escrituras que esse de fato é o estado de espírito dos filhos de Deus. Os filhos de Deus passaram por uma transformação na conversão. Depois foram habitados pelo Espírito Santo. E essa transformação e habitação do Espírito contrasta com o mundo em que eles vivem, em que nós vivemos. Um mundo imergido no pecado, um mundo imergido na corrupção. E esse homem transformado, ou esses dois vivendo no mesmo ambiente, trazem esse contraste e os efeitos na vida do transformado, que é de angústia e de tristeza. Eu vou explicar isso melhor em um texto muito profundo da carta de Paulo aos Romanos, que vai dizer do estado de corrupção desse mundo e como a criação e os filhos de Deus sofrem por causa do pecado deste mundo. E então você vai entender por que você tem angústias frequentes na sua vida. Diz Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são de comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Paulo está escrevendo para pessoas que estavam com muita angústia, sofrimentos. E ele está tentando consolá-los dizendo: essas aflições não se compararão com a glória que será revelada, ou seja, o dia da redenção do corpo, da glorificação. E ele vai dizer que não só vocês sofrem, têm aflições, a própria criação, o cosmos inteiro, o mundo, a natureza, sofre por causa do pecado de Adão, da queda de Adão. Ele diz: a ardente expectativa da criação que o universo, os animais, a fauna, a flora, todo o universo, desde os insetos, os animais selváticos, toda a natureza, ela tem uma expectativa, ela arde de desejo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a volta do Senhor e a transformação dos filhos de Deus, porque o universo será afetado quando Cristo voltar e quando os filhos de Deus, os cristãos, forem transformados. E ele continua: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O Paulo está ensinando aqui que por causa da queda, por causa do pecado, o universo sofreu as consequências e ele foi sujeito à vaidade, é um cativeiro. E esse universo perdeu sua característica e o seu propósito original, e ele sofre por causa da queda que o aprisionou e o fez cativo. A própria natureza sofreu com as consequências. E o texto diz que ela aguarda na esperança que ela será redimida do cativeiro da corrupção e que essa escravidão que o pecado impôs sobre ela, a criação, a natureza, um dia seja desfeita e um dia ela seja redimida, restaurada para a liberdade, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele diz que a natureza sofre
e ela geme com angústias. A ideia aqui é sofre dores de parto, geme com contrações, dores, esperando um dia ser livre de todo esse aprisionamento do pecado. Ela geme. E agora chega a parte que nos envolve. E não somente ela, não somente a criação, mas nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Nós que temos as primícias do Espírito, a conversão, a regeneração, o primeiro passo até a glorificação. Primícias do Espírito é já ser habitados por Ele. Por causa da conversão, por causa de ter a mente transformada, por causa de sermos sensíveis ao pecado e habitando nesse mundo, nós também gememos o mesmo gemido da criação, o gemido da servidão, o gemido da maldade, o gemido da corrupção, da mentira, do assassinato, dos crimes, da injustiça, da perversão, da imoralidade, das atrocidades, dos crimes bárbaros, da sensualidade, da imundícia, da profanação. É um mundo que não foi feito para nós, não é nossa casa, não é nossa pátria. Estamos cercados de iniquidade, de maldade. Estamos cercados de homens, de pessoas, de uma sociedade que odeia Deus, rejeitou a Deus, odeia os valores divinos e os valores cristãos. E por causa disso, por sermos a imagem e semelhança de Deus, por termos as digitais de Deus e sermos habitados por Deus, temos a mente de Deus, nós gememos. É por isso que é impossível sermos plenamente felizes nesse mundo. É por isso que a angústia nos acompanha todos os dias da nossa vida. É por isso que temos picos de tristezas regulares dentro de nós. É por isso que às vezes temos um nó na garganta, engolimos seco. Temos uma angústia diária que nós não sabemos explicar de onde vem e por quê. Nos sentimos que falta algo às vezes, sempre, todos os dias. É por estarmos habitando aqui e termos as primícias do Espírito em nós. É por isso, junto com a criação, gememos, porque aguardando a adoção de filhos e a redenção do corpo, a retirada desse mundo, a glorificação, a restauração dessa terra toda em novos céus, em nova terra. Então nós também, como uma grávida, com dores de parto, todos os dias anseiamos, esperamos, agonizamos que um dia nós e todo o universo seja livre do cativeiro, do pecado, para sempre. Então, assim, gozaremos de felicidade plena, alegria, gozo em novos céus, em nova terra, junto de Cristo, e nunca mais ficaremos longe do nosso Senhor e Salvador. Que você aguarde esse dia com ardente expectativa, assim como a criação aguarda. Deus te abençoe. Um grande abraço.